Bom, no vídeo anterior nós relembramos um pouquinho o que são os elementos da narrativa, como eles são construídos, né, de um modo bem rápido, para que vocês entendam essa diferença. O que nós temos aí então de importante? Como conto e crônica são narrativas, a gente entende que esses elementos compõem, né, essas narrativas. O que a gente tem que pensar no primeiro ponto? São narrativas curtas, tanto conto quanto a crônica. Então elas possuem essas duas coisas em comum. São narrativas e são narrativas curtas. Comparadas a quê? Comparadas a romances, como por exemplo aqui esse livro. O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. É um romance, é um livro, é uma história, olha o tamanho, é longa, né? Comparada a isso, nós temos uma narrativa curta, porque geralmente os contos eles vão ter 2, 3 páginas em média, né? Nós temos uma estrutura bem mais rápida. Tendo isso em vista, agora nós vamos verificar quais são as diferenças, né, entre esses tipos de texto. Quando eu paro para pensar em crônica automaticamente, eu tenho que pensar um pouquinho no percurso histórico, né, na origem da palavra, mas a grosso modo a gente já vai fazer esse percurso. A grosso modo, o conto estaria vinculado a fatos ficcionais e a crônica estaria vinculada a fatos cotidianos. Então esse seria o primeiro ponto diferente entre esses dois gêneros. Quando a gente para pensar em crônica, pensamos automaticamente, somos levados a um percurso histórico até Portugal. Né, estamos falando aí do ano de 1418, 1420, século XV, é um momento em que está se desenvolvendo uma corrente literária denominada humanismo, e lá existia uma organização cronológica da documentação das diferentes dinastias portuguesas. E aí tem uma figura chamado Fernão Lopes. Ele foi destinado pela coroa portuguesa a comandar a Torre do Tombo, que era um espaço em Portugal onde ficavam guardados esses documentos. Então ele foi o grande primeiro cronista quando a gente para pensar na história da língua portuguesa. E o que era ser cronista nessa época? Era simplesmente organizar esses documentos cronologicamente, e por isso crônica, e além disso fazer uma espécie de um relato das coisas tal como aconteciam. Né? Então era um relato cotidiano, uma espécie de um diário, digamos assim, né? De como as coisas iam acontecendo dia a dia. E esses relatos, isoladamente, ficaram ao longo do tempo conhecidos como crônicas. Né? É claro que de 1400 para 2020, muita coisa mudou nesse percurso e a crônica passou por transformações. Mas é importante nós pensarmos nesse processo histórico para entendermos o que esse gênero, nesse momento, tem a ver com o tempo. Né? E hoje, quando pensamos a crônica, pensamos também esse gênero textual vinculado ao tempo, porque ele vai relatar o circunstancial. O cronista é como se ele fosse um jornalista do circunstancial, ele vai nos relatar, ele vai nos contar aquilo que acontece no dia a dia. E se vocês buscarem a referência do texto, o exercício da crônica, vocês verão que lá o Vinícius de Moraes ele fala muito sobre essa questão, né? O que se espera de um cronista, né? O que querem de um cronista, como ele produz, ele pensa sobre o que para escrever, quais são os tipos de cronistas que existem. Tá? Então, crônica sempre está vinculada a uma questão do tempo. Por isso que tem crônicas que são mais permanentes e outras que se perdem com o tempo, porque algumas elas estão tão vinculadas ao tempo presente em que ela foi escrita que ela não faz mais sentido depois. Outras que têm temas um pouco mais universais perduram mais tempo. Então a crônica, por muitos críticos, é conhecido como um gênero híbrido, porque vai misturar o tom jornalístico com o tom literário. Já o conto, por sua vez, é um tipo de texto estritamente literário, porque ele vai tratar de fatos geralmente ficcionais, né, de enredos geralmente ficcionais, trazendo muito mais à tona essas características dos elementos da narrativa, que eu falei para vocês no vídeo anterior, sobre os quais eu falei no vídeo anterior. A crônica ela até traz, né, personagens, traz elementos da narrativa, mas isso fica muito mais evidente na organização dos contos, né, que trazem isso como uma forte linha de produção, né? A gente consegue perceber isso muito mais nitidamente nos contos. E por serem narrativas curtas, né, o conto e a crônica elas não vão trazer grandes conflitos.
né? O conto, pensando na construção do enredo, ele vai trazer um conflito que vai precisar ser resolvido, né? Diferente de um romance que tem diferentes núcleos, e esses núcleos vão tendo diferentes conflitos que vão se resolvendo ao longo da narrativa. Um conto não. Ele traz poucas personagens, ele usa os mesmos elementos da narrativa, só que de uma maneira muito mais sucinta, muito mais enxuta. Tá? Então, são poucos personagens, é um enredo mais curto, conflito minimizado, né? Não menos intenso, mas minimizado no sentido de ser mais rápido de resolver. Né? Chega-se a um clímax muito mais rapidamente e chega-se ao desfecho muito mais rapidamente. Os contos e as crônicas podem ter diferentes estilos, né? Vai depender do escritor. A gente pode ter crônica, por exemplo, jornalística, crônica sobre futebol, crônica humorística, que a gente tem um grande representante no Brasil da crônica humorística, que é o autor Luiz Fernando Veríssimo. Né? Então nós temos cronistas importantes aí. No Brasil, o cronista... o escritor tido como pai da crônica, né, o cronista mais relevante dentro desse universo da crônica, dentro do universo desse gênero, é o Rubem Braga. E vocês vão verificar também textos sobre ele, tá? Então nós temos Rubem Braga, nós temos Clarice Lispector como cronistas, né? A Clarice também produziu conto, então ela transita de um gênero para outro. O Luiz Fernando Veríssimo, como eu falei, no campo do humor. Em relação a conto, nós temos como grandes nomes, né, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Dalton Trevisan, que são escritores brasileiros, nacionais, que trazem uma carga bem grande nessa produção, como referência em língua portuguesa, mas não no Brasil e na África. Nós temos a referência moçambicana, que é o Mia Couto, que é um escritor, inclusive o que eu estou lendo agora. Deixa eu achar aqui. Esse livro aqui é um livro de contos, ó. Contos do Nascer da Terra. É um livro incrível, né? O que eu estou lendo no momento, que são contos. Aqui eu separei também outros livros. Ó, tem dos mais diferentes, né? Separei aqui para falar para vocês. Esse daqui é numa linguagem de separadas crônicas mais juvenis, digamos assim, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos. Tem aqui Lia Luft, que também é uma escritora referência, que aqui na verdade ela transita também entre o conto e a crônica. Tem Machado de Assis, né, com crônicas também bem relevantes. Tem aqui, ó, esse livro Histórias de Humor, que também traz autores como Luiz Fernando Veríssimo, Milor Fernandes, Stanislau Ponte Preta, Graciliano Ramos. E aí eu trouxe um outro livro aqui, que não é um livro de crônicas, mas que eu trago como uma referência, que é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora incrível. Olha só a definição dela aqui, ó. Carolina Maria de Jesus foi catadora de papel e viveu na favela do Canindé. Apaixonada por livros, ela alimentava sonhos e desabafava sua triste realidade nas folhas encardidas de seus cadernos, que mais tarde tornaram-se públicas por meio desta obra única. Então a Carolina Maria de Jesus, ela era catadora e através desse processo que ela vivia, ela ia encontrando coisas, ia produzindo e se tornou uma grande escritora a partir disso. Então, por que eu separei aqui? Porque esse livro, Quarto de Despejo, é um diário. Ela foi anotando, aqui tem as datas específicas do que ela ia anotando, o ano, né, específico de quando ela escreveu isso. Mas por que eu trago aqui como um paralelo à questão da crônica? Porque é um relato de cotidiano, né? Um relato do cotidiano dela. Lembram-se lá da referência do Fernão Lopes, que escrevia dia a dia e relatava o que ia acontecendo? Então um diário, ele tem uma relação também, de certa forma, com a crônica. Gente, leia esse livro, é incrível. Carolina Maria de Jesus. E outros dois livros que eu separei aqui para mostrar para vocês são coletâneas incríveis que trazem justamente isso que nós estamos falando. Esse daqui foi cedido para os alunos do governo do estado, dado de presente para todos os alunos, né? Essa coletânea aqui. E ambos trazem esses dois elementos aí
sobre os quais nós estamos falando. Esse daqui são as melhores crônicas brasileiras, então é um apanhado geral dessas crônicas, e aqui são os 100 melhores contos brasileiros do século, né? Então, aqui, dessas crônicas, compreende um período de 1850 até os anos 2000, e aqui de contos eu acho que é a mesma coisa. Vamos ver. De 1900 até os anos 90. Então, são livros que reúnem nomes muito importantes. Eu não poderia deixar de falar sobre essas duas obras da minha escritora preferida, Clarice Lispector. Esse daqui é Clarice na Cabeceira. É um livro que separa crônicas da Clarice, a partir do ponto de vista de estudiosos, pessoas que estudam Clarice, que gostam de Clarice, artistas, atores, intelectuais. E aí cada uma dessas pessoas, que são esses nomezinhos que estão aqui, cada uma dessas pessoas separa uma crônica da Clarice, diz por que separou, como começou a ler Clarice, e aí vem a crônica apresentada na sequência. Esse é um. E esse daqui é um livro mágico, maravilhoso, meu livro preferido, que eu amo, que é Clarice Lispector, Todos os Contos. Então, este livro, gente, é a bíblia dos contos da Clarice. Nele estão reunidos todos os contos que a autora escreveu ao longo da vida, tá? Então, são duas dicas aí, tá? Esses daqui, dessa coleção Clarice na Cabeceira, vocês encontram com muita facilidade, não são livros caros, mas, de qualquer forma, tendo a dificuldade de comprar livro e tal, crônica e contos são textos que vocês encontram comumente na internet, né? Vocês encontram com facilidade. Então, se você pesquisar pelo autor, contos do autor tal, crônicas do autor tal, vocês conseguem acessar pelo menos uma parte desse acervo, o que já é um bom caminho. Para fechar essa nossa reflexão aqui sobre esses dois gêneros, é importante que vocês pensem um pouquinho também sobre que nem sempre a gente vai conseguir diferenciar o que é um conto e o que é uma crônica, porque às vezes estão interligados, né? Às vezes eu pego um texto desvinculado de um livro que me diz que é crônico ou que é conto, e eu, por um momento, não consigo identificar muito. A gente percebe muito isso na Clarice Lispector, né? Que por vezes a gente pensa, nossa, isso é uma crônica, isso é um conto. E nem sempre a gente precisa colocar dentro de uma caixinha, tá? Nem sempre a gente precisa definir, isso é conto, isso é crônica. Mas entender na essência qual seria a diferença principal. Em alguns tipos de texto, isso fica muito evidente, né? Como o da Televisão Quebrada, do Luiz Fernando Veríssimo. É um relato cotidiano de um casal que vive uma situação X, né? Então é pontual, é cotidiano, aquele casal viveu aquela situação, que é diferente de um conto um pouco mais profundo, que pode trazer uma temática analisada de um ponto de vista mais profundo. Então, alguns textos nós conseguiremos identificar de imediato, outros nem tanto, porque estão transitando aí entre uma coisa e outra. Então, não se aflijam com isso, mas busquem identificar nesse material que vocês buscarem, né, dentro desses nomes importantes, busquem verificar qual é a diferença, né? Bom, isso daqui pode ser uma crônica por isso daqui pode ser um conto por isso, tá? Então fica a dica aí, meus queridos, leiam muito, leiam sempre, porque a literatura transforma, tá bom? Beijo e até!